Se você é dos anos 90, com certeza você conhece essa revista aqui. A revista Capricho fez parte da minha adolescência, inclusive eu tinha até a assinatura dessa revista. Eu amava saber sobre os meus ídolos, principalmente a RBD. Amava fazer aqueles testes que tinham pra saber se o garoto que a gente gostava também gostava da gente. Um teste que nunca fez sentido, mas a gente acreditava. E se tinha uma coisa que a Capricho sabia fazer era isso: atrair os adolescentes para que ficassem ansiosos para ler a próxima edição. E aí a gente começa a pensar sobre isso. Por que que a Capricho chamava tanta atenção dos adolescentes? Porque ela tinha uma linha editorial muito bem definida. A linha editorial de uma revista é quem define o público que ela vai chamar. Imagine se eu tô lá lendo a revista Capricho e de repente eu me depare com uma notícia de política, com coisas sobre negócios, eu ia ficar sem entender nada. E talvez eu não ficasse ansiosa para ler a próxima revista, porque ali tinha coisas, assuntos que não eram do meu interesse. Então eu ia perder o interesse pela revista. Por quê? Não era o que eu queria ler. Agora a gente leva isso para a rede social. No meu Instagram eu falo muito sobre marketing, empreendedorismo, falo um pouco da minha rotina, do que eu gosto, do que eu não gosto, porque tudo isso está dentro do contexto do que eu sei, do que eu ensino, do que eu pratico. Agora vamos supor que eu fizesse um conteúdo lá sobre dicas de como cuidar do seu cachorro e dicas de culinária. A pessoa que entrasse no meu perfil ia ficar sem entender nada. Vamos supor que a pessoa chegou por um vídeo de dicas de culinária. O que ela ia estar esperando no meu perfil? Um perfil que fale sobre receitas, sobre cozinha, sobre tudo isso. E aí ela ia entrar e ia ver um monte de conteúdo sobre marketing. Ela não ia ter interesse em me seguir. E agora, digamos que a pessoa chega pelo vídeo de marketing e vê outros conteúdos nada a ver, como culinária, como cuidar do seu cachorro. A pessoa ia falar, tá, sobre o que essa pessoa fala? Aquela pessoa podia ser o meu público-alvo. Só que a partir do momento que ela entrou e viu que tinham conteúdos totalmente desconexos, ela não quis ficar. Então eu perdi uma pessoa que poderia ser o meu cliente. Com isso a gente percebe como a linha editorial ela é muito forte e como ela é muito importante na produção de conteúdo. Antes de começar a produzir o conteúdo, você precisa definir a linha editorial para que até a criação de conteúdo fique mais fácil. Então, se eu falo sobre marketing, faz muito sentido eu falar sobre empreender, eu falar sobre empresários, eu dar notícias sobre o mundo do marketing, eu falar um pouco da minha rotina, e isso eu explico mais pra frente, que é importante também a gente mostrar a nossa rotina. A gente não precisa virar blogueiro, mas é importante. Percebe que todos esses assuntos, eles se conectam com o tema principal? E é isso que a pessoa precisa saber ao entrar no meu perfil. Que eu falo sobre essas coisas conexas e não falo assuntos soltos. E é também a linha editorial quem define o tom de voz. Então, por exemplo, eu falo sobre marketing, mas eu não sou uma pessoa formal. Eu não vou falar formalmente com vocês de um modo sério, colocar um terninho e tudo mais. Apesar de gostar de usar blazer e tudo mais, eu não preciso criar esse arquétipo para conversar com vocês, porque a minha linha editorial foi definida como uma linha editorial mais informal, um tom de voz mais amigável, como se eu estivesse conversando com um amigo, e é assim que eu quero que você se sinta ao assistir os meus vídeos, porque eu falo direcionado para você, e eu falo da melhor forma para que você entenda o que eu tô falando e que fique muito explicado para que você saia do meu vídeo e aplique isso. E é isso que a linha editorial traz pra gente, conexão. Porque a partir do momento que você define os temas que você vai falar, você define o tom de voz que você vai usar, você define a sua identidade visual e quem será o seu público, tudo fica mais fácil. Você consegue otimizar as suas campanhas, você consegue otimizar os seus conteúdos e trazer as pessoas certas para você, além de gerar uma conexão com elas. E é isso que eu sentia com a revista Capricho, conexão. A partir do momento que eu recebia aquela revista e que eu começava a folhear e a ler aquela revista, eu tinha uma conexão muito grande com ela, então eu entrava assim, era eu e a revista. E é isso que você precisa fazer com o seu público. Ah, mas eu vendo um produto, por que eu tenho que gerar conexão? Você precisa gerar conexão para que as pessoas queiram comprar de você, para que elas comecem a pedir para comprar de você. A conexão é isso, não importa se você vende serviço ou se você vende produto. O importante é gerar a conexão e a identificação com o seu público através da linha editorial bem definida. E já que a gente está falando de revista, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual que era a sua revista preferida. E eu tô falando no sentido de passado, não é que as revistas acabaram, mas é porque as revistas físicas já são muito difíceis de encontrar e eu não sei se você entra em site para ler revista. Eu, por exemplo, não faço mais isso.
Então eu quero que você me conte a revista que você mais gostava e por quê, pra gente começar a entender essa questão de linha editorial. E não se esquece de se inscrever no meu canal e de clicar em gostei para que eu entenda que você gostou do meu vídeo e para que eu possa trazer muito mais conteúdos para você. Espero você no próximo vídeo. Beijo!